eu coloco a minha vida como um instrumento e servo nas tuas mãos. Justifica-me, perdoe e adequa-me, Pai, à verdade, ao que vem do alto, e que possamos receber de boa mente e bom coração. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, verso 10. Livro de Lucas, capítulo 16, verso 10. O título dessa mensagem é Viva o seu propósito. Livro de Lucas, capítulo 16, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O propósito de Deus se revela e se confirma pela fidelidade no pouco. Lucas capítulo 16 está dentro de um bloco em que Jesus confronta a administração do coração, o uso de recursos, integridade, senhorio, ou seja, quem governa a nossa vida. E o capítulo inclui a parábola do administrador infiel, Lucas 16, de 1 a 9. E em seguida, Jesus traz princípios sobre fidelidade, dinheiro, lealdade e o perigo de servir a dois senhores. Logo, Lucas capítulo 16, verso 10, não é um slogan motivacional, é uma lei espiritual no reino. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A estrutura aqui tem dois paralelos: fiel no pouco, fiel no muito, e injusto no pouco, injusto no muito. Queridos, pouco é o teste, e o muito é confiança. O fiel no sentido bíblico fala não apenas de não errar, mas fidelidade é constância, é integridade, é a confiabilidade, lealdade ao Senhor e lealdade aos princípios. Pouco e muito, Jesus fala de pouco como oportunidades pequenas, responsabilidades invisíveis, disciplina privada, recursos limitados, tarefas simples, e muito como expansão de influência, maior autoridade, maior responsabilidade e maior território. O propósito não começa grande, o propósito começa certo. O princípio é: Deus não promove o talento apenas, Deus promove caráter. E o pouco revela se você é governado por Deus ou por vaidade, se você serve ou se você usa o serviço, se você é fiel quando ninguém te vê. A primeira menção bíblica, na semente do princípio, da fidelidade, como um teste, aparece muito cedo aqui nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 39, de 2 a 4, o Senhor era com José e ele achou favor e foi colocado como administrador da casa. José, o governador do Egito, ele começa sendo fiel como escravo, e ele é fiel como preso antes de ser governador. E a primeira menção prática do padrão de fidelidade no pequeno precede o destino no grande. Entenda algo: nós estamos vivendo momentos e estações, e talvez seja o momento de uma pequena porta, talvez seja um momento de uma pequena expressão, talvez seja um momento que você está ainda de uma maneira escondida, está num anonimato. Tudo isso fala de um processo. Mateus capítulo 25, verso 21, na parábola Jesus diz: muito bom servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. O apóstolo Paulo corrobora em Colossenses capítulo 3, 23 e 24, tudo que fizerem faça de coração como para o Senhor. E Paulo fala aos Coríntios 4, 2, no primeiro capítulo, o que se requer de um dispenseiro é que cada um seja encontrado fiel. Ou seja, se a gente aprende fidelidade naquilo que nos foi confiado, nós os habilitamos para entrar numa dimensão que Deus aguarda. Eu não estou falando de uma escalada, não estou falando de uma pirâmide, nada disso, mas de propósito. Há um desenho no coração de Deus que não se apresenta pronto. Esse desenho vai sendo construído e vivido. Olha que interessante que Paulo fala em Efésios capítulo 2, 10, aqui é fundamento também para que essa mensagem seja construída nas nossas vidas, aqui como todos que acompanham. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Somos feituras dele, ou seja, há um desenho no coração, criado em Cristo, para as boas obras, que Deus preparou para que a gente andasse nela. E o que é propósito? O que nós podemos entender como um propósito?
Propósito na teologia é o destino divino, é aquilo que Deus desenhou, preparou e capacita eu e você para vivermos. Efésios 2:10 dá uma definição teológica: você é feitura, ou seja, uma obra planejada, boas obras que foram preparadas, existe um andar nelas, isso fala de um processo, fala de um caminho. Propósito não é só o que eu gosto, é o que Deus preparou e onde a minha vida se torna serviço. Todos nós fomos chamados para frutificar, dentro de um desenho, dentro de um plano, dentro de um tempo, e o Senhor está nos desafiando a isso. Propósito na filosofia é o sentido, a direção, a razão para agir, a coerência de vida. A filosofia chama isso de teleologia, vida orientada para um fim. Só que na visão cristã, o fim último é glorificar a Deus e servir ao próximo. Esse é o amor. Esse é um dos grandes mandamentos. Já na ciência, ela observa propósito como aquilo que organiza um comportamento, aquilo que aumenta a nossa resiliência, aquilo que dá significado aos sofrimentos que vivemos, melhora a consistência de escolhas, ou seja, um mecanismo do propósito funciona como uma bússola interna que filtra decisões, que sustenta uma disciplina e que orienta prioridades. O propósito como destino divino envolve medidas, materiais, um território e uma agenda. Há muitos anos atrás, quando começamos a ter algumas conferências apostólicas, eu participei de algumas conferências também fora do Brasil, se falava muito do propósito de Deus, e para mim era uma palavra difícil. Como assim propósito? Propósito, uma palavra bonita, rebuscada do português, como assim? E aí eu comecei a entender que existe um desenho, e descobrir esse desenho de Deus envolve tudo que eu sou, tudo que eu possa viver. Então aqui, queridos, não está apenas uma palavra que você está se alimentando de domingo de Santa Ceia, está um desenho que talvez seja o teu destino que você estava segurando para viver, e que esse destino seja liberado e que seja revelado com clareza, para que você não retarde, não impeça e não seja distraído em nome de Jesus, amém? O propósito que envolve medidas, Deus define intensidade, Deus define o peso, Deus define a maturidade necessária para que a gente viva a propósito. Então você não entra no muito sem medida no caráter. Opa, parece que eu mudei a estação, parece que a situação girou, o vento começou a mudar ao nosso favor. Fala do propósito, e precisa de caráter transformado. Quais são os materiais que Deus usa para o propósito? Deus usa materiais específicos para a construção do propósito, e esses materiais são as dores. Suas dores falam de um propósito, aquilo que você carrega, aquilo que é um espinho necessário para que você não se ache mais do que realmente você é. Existe um diálogo interno perigoso, e esse diálogo interno nos coloca conceitos de nós mesmos. Parece que a gente conhece muito e sabe tudo, e quando algo vai embretar e algo vem confrontar, parece que a gente se desorganiza. Isso é uma dor que precisa trabalhar o nosso coração para que a gente viva o propósito. Processos que nós enfrentamos, a liderança que precisa nos alinhar, fala de um material que Deus está usando para trabalhar dentro do nosso coração o desenho de Cristo. Portas que Deus abre, portas que Deus fecha, limites que vamos enfrentar. Opa, se você quer viver o propósito de casamento, propósito de relacionamento, vai ter que entender a respeito de limites. Limites, que o mundo não é governado por você como Deus. Existe um princípio dos 50%, eu tenho que fazer a minha parte, e aquilo que eu não consigo trabalhar no meu cônjuge, é no joelho, é na oração, é na santificação, que eu permito que o céu invada a minha casa. Quem está comigo diga amém. Nada é desperdício, tudo vira construção. Então se você está no momento que está lidando com dores, processos, liderança, correções, portas e limites, isso são materiais que Deus está usando para trabalhar um desenho que está sendo revelado. Mas fala de território, fala de localização, uma geografia do propósito, e nessa geografia Deus envolve pessoas, Deus envolve ambientes, Deus envolve estações, Deus envolve lugares onde você floresce, lugares que você serve. Diante de tudo isso, o propósito também vai nos pedir uma agenda e um tempo, e o propósito tem um tempo certo. A pressa produz atalhos, e nada que vem atalho dá certo na Bíblia. Nas nossas vidas, uma faculdade que você faz uma graduação rápida, sem consistência, vai faltar conteúdo ali na frente, quando os problemas aumentam, quando as equações são diferentes.
uma constituição de um casamento que faltou tempo de preparo, as crises vão pedir bases que não foram construídas. Um ministério que o cara inventa, se unge na frente do espelho e acha que é o cara. Quando ele enfrentar uma crise de identidade, o diabo não vai poupar. Ele vai precisar de algo que ele não recebeu naquela constituição, sendo um bom servidor. Então o propósito envolve lidar com situações, e a pressa é um desafio. A ansiedade produz confusão, a fidelidade produz alinhamento. Então em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós estamos lendo como base para essa mensagem, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Fala de um desenho, o desenho que está ligado da parte de Deus. Você não é acidente, você é feitura. O propósito começa em Deus e não em nós, e a formação dessa estrutura fala da escola de Deus. A escola de Deus nos leva e nos exige a conversão de identidade, e para alguns leva um largo tempo. A conversão de identidade leva uma desconstrução nossa. Saímos de padrões familiares, saímos de sistemas que quando nos convertemos são gritantes. Opa, sempre tem razão na história, sempre se coloca em cima de uma rocha achando que é o juiz da causa, sempre. Eu tenho que me converter em alguém que está no coração de Deus, e Deus afia, e Deus capacita o nosso caráter, a nossa disciplina, a humildade, a obediência. Então nesse desenho, nessa escola de Deus, eu preciso me converter. Não preciso olhar para a pessoa que está do teu lado, não precisa repetir isso, mas saiba, todos nós precisamos converter a nossa identidade um pouco mais, todos nós. Vem um período de instrução, porque nós, apenas Deus não só desenha, Deus vai guiar, e nessa direção do que está sendo construído, vai envolver a palavra, conselhos, portas, confronto santo. Quem que te confronta? Quem que ministra a tua vida? Quem que te alinha? Ah não, você já é autossuficiente, você já é o padrão gold. Está errado. Todos nós precisamos prestar contas, todos nós precisamos abrir o nosso coração para sermos pastoreados, todos nós. E isso é um desafio, porque quando a pessoa desenvolve qualidades de liderança, quando ela envolve um bom procedimento, quando ela envolve uma carreira ministerial, envolve qualquer área, que ela se torna bem sucedida, porque sempre vai precisar se assentar para receber. Existem pessoas que se assentam para comunicar e achar que está tudo certo, e quando vem um confronto, não quero, não me serve, muito obrigado, pego meu boné e vou embora. Não completa a obra de ser discípulo, de ser pastoreado, de ser ensinado. Você pode ser um CEO de uma empresa, você precisa sentar talvez numa conferência, num treinamento, numa capacitação, para receber de pessoas que em áreas específicas conhecem mais. Precisamos valorizar pessoas que querem nos aconselhar, e tem pessoas que não são aconselháveis, criticam, se isolam na crítica e não permite. O propósito envolve direção, de acordo com Efésios 2:10, andarmos nelas. Então o propósito é um caminho em que você anda nas obras, você não é um evento, você é um estilo de vida. E aí vem a estação. As estações falam da semeadura e fala da colheita. A estação presente está entregando o que nós dispomos na estação passada. Você está colhendo o que você plantou, querido, e eu também. Se não está legal, pode mudar. Por que as crises cronificam? Porque a pessoa começa a entrar num looping de isolamento, de uma autoconcepção equivocada, não se sujeita, não permite, fortalece esses conceitos do orgulho e do ego, e aí ela deixa de avançar, e essa estação, que vinha bem, mas entrou nesse looping, não vai permitir que ela acesse uma nova dimensão preparada por Deus, porque Deus usa pessoas para te conduzir numa outra estação, sempre. Cuidado, você está colhendo, essa estação está entregando o que você semeou. Se não está bom hoje, comece a mudar isso. Isso é muito importante, porque fala uma lei bíblica. Gálatas capítulo 6, 7-9 diz assim: o que o homem semear, isso também colherá. Não fala restringindo a área financeira,
material, mas fala de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus é juiz, justo e tem a medida correta. O que você planta, você colhe. Só que ele desafia: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Ou seja, a colheita ela envolve o desafio continuar fazendo o bem. Está verão, está calor, continua fazendo bem. Veio o outono, continua fazendo bem. Está no inverno, está na chuva, está difícil, continua fazendo bem. Uma hora vem a primavera, e a primavera traz frutos de 3 estações que você semeou. Certo que sim, quem não semeia a fidelidade no pouco, não colhe no muito no tempo certo. Junho, vamos completar 2 anos de processo. Quantas coisas, parece que eu vivi 10 anos até agora. E temos que nos abrir, porque isso é apenas um processo que está avançando. Ou seja, Senhor, aonde eu preciso melhorar minha fidelidade, aonde eu preciso entender que o propósito, eu não estou encaixado, eu preciso abrir meu coração. Não é o desenho que fala para o Criador, tem que ser dessa forma, apaga aí porque é desse meu jeito. Não, quando a pessoa faz isso, ela interrompe o processo e tenta pular para um outro lugar, uma outra condição, tentando continuar um desenho que ficou paralisado na estação anterior, porque ela não se sujeitou. Estamos falando de um desenho divino, queridos, para o teu casamento, para a tua vida, para a tua saúde, para a tua chamada, para o teu trabalho, para a tua família, para a tua casa, para você. Qual é a grande questão aqui? Esse é o meu alerta como pastor, que corre o risco de chegar alguns anos, você olhar para trás e entender: cara, eu não estou no meu propósito, eu não entendi o desenho. E vou falar algo para vocês: a raiz de amargura contamina corações, porque as pessoas não quiseram se sujeitar a um propósito, e acha que mudando e rasgando 20 páginas na sua história, tentando colar outras páginas, não vai viver o livro da sua vida. Isso não é maldição, não é nada disso, é uma responsabilidade de construção, é uma consequência, é uma etapa. Eu não fui bem, eu recuo, eu aprendo, eu sou humilde, eu faço de novo a prova, eu sou aprovado e vou subindo na responsabilidade de viver o desenho, de viver o propósito. Paixão fala de propósito, inerência daquilo que eu faço é inerente, fala do meu propósito. Só que tem um alerta quando nós falamos do desenho do propósito de Deus: não confundir a admiração de modelos pelo desenho correto de Deus. Então, quando você vê uma pessoa bem sucedida como professor, eu falei de manhã do Ibarra aqui com um tecladista, um professor. Mas ele é um professor, então eu também vou comprar um teclado, vou imitar, vou fazer aula com ele, eu tenho ele como uma referência. Mas o meu desenho não é ser um maestro tecladista que vai ter uma escola de música. O desenho para mim, talvez Deus coloque um desenho de ser um evangelista, de pregar para maluco, mas eu admiro aquele desenho, tá? Naquele desenho eu tento encaixar para um propósito que não é. Pode ser uma influência boa, pode ser uma boa referência, mas o desenho é específico. Então há uma verdade poderosa. Quando falamos do propósito, que somos feituras no Senhor, e temos que ser fiel no pouco, para que no muito Ele nos coloque, fala de um desenho, e o desenho é a chamada, é a graça, é uma capacitação mais a direção. Opa, então vamos lá. O desenho fala de um chamado, fala de algo que eu preciso me submeter. O que tem de filósofo de Facebook e Instagram, o que tem de influencer cheio de Deus que não tem nada de fruto, o que tem de pessoas lotando igrejas mas não estão frutificando, o que tem de pessoas que têm muitos conceitos de si mesmo mas tem pouca prática de obediência, o que tem pessoas que desenvolveram uma certa carreira mas chega um momento que o alinhamento é diferente, não querem e permanecem nesse platô e deixam de avançar num propósito maior, porque não querem abrir o seu coração para o desenho divino. A admiração é o desejo, é o encanto, mas é algo superficial. Agora o desenho é trabalho, é abrir meu coração. Então a prova do desenho não é só emoção. A prova do desenho que está no coração de Deus, que é a minha vida, o desenho que diz respeito a mim e a você, fala de fruto, fala de serviço, fala de constância, fala de edificação do corpo. Vamos lá então, propósito, eu vou edificar alguma coisa. Propósito, eu não vou fazer minha bolha, meu submundo, é do meu jeito e eu sou o rei, não. O propósito vai se conectar de alguma maneira ao Fernando, e quando me conecto ao Fernando, esse propósito começa a fluir, esse propósito começa a entrar em outros desenhos, em outros cenários, e isso começa a glorificar o Senhor, e eu saio daqui a pouco, porque eu fiz parte como uma engrenagem, e nisso o desenho de Deus começa a ser maior do que era apenas a minha opinião. Quais são as batalhas contra o propósito de Deus? Nós enfrentamos guerras em relação ao propósito. Presta bem atenção, porque certamente você pode estar enfrentando um tipo de batalha aí. A primeira guerra que nós enfrentamos é a mentira do inimigo, em relação ao propósito. Qual é a mentira? Você não consegue.
Você não consegue, isso não é para você. Deixa eu só resumir uma coisa aqui. O inimigo só vai ser bem sucedido se você desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem. A única forma de Satanás ter êxito é fazer você desistir. Ele quer tocar o teu propósito. É isso, querido. Continua na igreja, você pode colocar a nomenclatura e o cargo que você quiser, mas o que ele quer é tocar o teu propósito. E quando você desiste, quando você joga a toalha, é a única maneira que ele tem de te vencer, porque permanecer, o Senhor está contigo. Outra mentira do inimigo: você está atrasado, já passou a tua fase, isso não é mais para você, isso é para gurizada. O quê? O Deus que me chamou limita a minha cronologia? Não. Diz a palavra que ainda os idosos florescerão, reverdecerão, darão frutos. Ah, você não é capaz. O que me capacita é a graça de Deus, quando eu reconheço fraqueza. Ah, você não é digno. Eu não sou digno, mas Ele me amou, Ele me perdoou. João 8,44 fala que Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, essa primeira batalha contra o inimigo você precisa vencer com a verdade. Por isso que eu preciso converter minha identidade. Por isso que a etapa que Deus começou, ela é longa, é uma jornada. Eu quero lembrar aqui algo que Deus está me ministrando, e para alguns aqui que eu estou conversando, nos aconselhamentos eu tenho lembrado. Não se sobe montanha correndo. A construção da identidade é uma subida, é uma escalada, na presença de Deus. E eu vou enxergar o Alexandre que está no coração dele, mas não é correndo, é uma etapa, é humildade. O Abraão que estava na base do Moriá é diferente do Abraão que desce do monte do Moriá. Só que ele teve uma etapa de subir, e sair da boca dele: Deus proverá, filho. E não ficou só em palavra, ficou numa atitude, de levantar o cutelo para executar em obediência à vontade de Deus. E a palavra ecoou pela segunda vez, o anjo disse: Abraão, Abraão, não faças mal ao moço, porque agora eu sei que me temes, porque não me negaste teu filho, teu único filho. Opa! Se você não tem experiência de montanha no sentido de ver a sua identidade, chegar no lugar que Ele precisa extrair de você, algo que você nem imagina, como é que você volta com autoridade? As nossas limitações também são batalhas, porque Deus não nega limitações, Deus usa limitações. A minha graça te basta, Paulo, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tira os espinhos que fazem parte do teu processo para ver quem você se torna, quem eu me torno. Certamente aqui você tem um espinho, tem um cálice amargo, tem uma área na tua vida que faz o teu semblante cair. Eu não estou dizendo que você tem que ficar abraçando as tragédias, achar que isso é o que Deus tem, não. Talvez seja isso que estabiliza você nessa progressão do propósito. As pessoas que se perdem, e infelizmente os escândalos são diários na igreja de Cristo, uma pena. É porque em certo momento eles achavam que não iam mais cair, não ia ter mais problema. Eu conheço alguns pastores que ministram pastores, e que conduzindo o aconselhamento daqueles que ficaram cegos, achando que não ia ter problema de adulterar, de agir mal com a administração da igreja, de fazer coisas erradas, usar o poder e a influência para si próprio. Em um certo momento eles acreditaram que não ia ter mais problema, esqueceram que é na fraqueza que Deus habilita a sua graça. Acharam que o rebanho era dele, que o prédio é dele, e que o poder e o nome, a influência da denominação é dele. E o poder vem quando nós entendemos: aqui eu sou fraco, Senhor, eu dependo de Ti. A ansiedade também, queridos, além das nossas limitações, também fere propósitos. A ansiedade pode nos tirar da estação. Tem gente que sai da estação porque tem uma ansiedade, tem pressa, decisões reativas, atalhos, desistências. E Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Opa, o governo correto, os padrões corretos, a cultura do reino, que está em Mateus 5, 6 e 7, e as demais coisas são acrescentadas. Você sabe que como representante comercial nós temos muitos desafios. Quem é representante aqui sabe disso. E tem lugares que eu não consigo acessar, eu dependo do pessoal, da secretária, do pessoal de recepção. E eu fui numa clínica, referência, professores, top na área de
fertilidade, os caras usam muito equipamento de ultrassom e eu precisava acessar. Para conversar com a secretária já era muito difícil, imagina para falar com o chefe da clínica. Eu chego, tudo bem, com o meu terninho suado, não murmuro nem nada, precisava falar com o doutor, tudo mais, nada, tem que agendar, pega o WhatsApp, e a hora que ela quiser, ela responde, te agendando em algum momento, se ele quiser. Falei, poxa, eu queria tanto, senhor, precisava, era um andar a clínica, falei, cara, é aqui o meu cliente. Amém, agradeci, não murmurei, eu viro as costas, quem está no hall, levando o paciente para o elevador? O chefão da clínica. Ele me olha e fala assim, fala meu querido, o que tu tem para mim? Eu só olhei o nome dele, falei, ele é o cara aqui. Não tinha mais intermediários entre eu e Deus. Falei, poxa doutor, que bom falar contigo, estava precisando, tudo bem. E aí, essa bobagem para você, do meu testemunhozinho aqui, fala da fidelidade de Deus, que precisava acessar um lugar. O que eu te falei em 1 minuto, é um abismo que eu pulei, que você não tem noção que é isso. Eu vejo que Deus, eu entrego a Ti. Quando eu chego num cliente, eu já miro ali o prédio e falo, Senhor, vai à frente, me ajuda. Eu estava com o meu gerente, um cara novo, muito legal, ele vai se converter. Ele fala, Alexandre, quando a gente sai de uma negociação, a gente sai naquela energia, poxa, acho que vai avançar, vai dar certo, já está rodando proposta, já está rodando a estimativa, já põe um back-office para trabalhar, para levantar que tipo de equipamento, necessidade, e aquela coisa vai dar certo, e a gente entra em outra visita. Em outra visita é outro planeta. Equilibra a tua energia, porque você sai dali com a dopamina lá em cima, e você encontra uma secretária que olha para você e diz assim, tu marcou a agenda? Veja bem, não. E você precisa entender que tem estações, que você busca o reino e a sua justiça, as coisas são acrescentadas dentro de etapas. Aqui você não vai sair com o cheque ilimitado do céu, você vai ser liberado para entender que há um desenho, você vai buscar nesse desenho todos os dias na sua vida, construindo o caráter de Cristo em você, fundamentado as suas decisões na palavra e não no seu achismo, alinhando o teu nariz na palavra de Deus e não naquilo que você teve sucesso. Há essa dependência que abre o céu e você começa a entender que existe uma ansiedade que não vai mais te tocar. Se esse é você, aplauda ao Senhor. O teu dom é servir, é enriquecer o corpo de Cristo com o desenho que está no céu. Quando você está em ansiedade, que te governa não é o ritmo de Deus, você perde o ritmo de Deus, e esse desalinhamento, essa imaturidade atrapalha o tempo. Quando você identifica o teu dom, a sua vida vira uma ponte, não um palco. Eu identifiquei o meu dom, seja ele que for, muitos dons, talentos e serviços, a palavra diz. Quando você identifica o teu dom, eu peço hoje que o Espírito Santo possa evidenciar o teu dom. Você vira uma ponte daquilo que Deus quer fazer na terra, através de pessoas que você nem imagina. 1 Pedro 4,10 diz, cada um administra os outros o dom como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então o propósito inclui o todo, a igreja local, a família, o trabalho, a influência social, a vida pública, e Deus te constituiu para um todo. Isso desemboca num serviço. Por isso que amanhã nós temos uma reunião para voluntários, para aqueles que trabalham na casa do Senhor, daqueles que já estão afirmados aqui nesse ministério, para a gente entender que nós temos que glorificar o Senhor, que essa igreja ela é um aquartelamento de pessoas que estão sendo preparadas para ministrar ali fora. Exemplos bíblicos de propósito, no Antigo Testamento, citei aqui José, fidelidade quando ele era pequeno, só que no governo ele foi grande. E o propósito passa por processo, o propósito passa por injustiça, o propósito passa por uma formação, o propósito passa pelo tempo. Talvez você está enfrentando como José. Davi foi fiel no secreto, no campo, só que ele foi ungido para o público. O homem viu o exterior, mas Deus viu o coração. No Novo Testamento nós vemos Paulo, o seu chamado, a sua formação, a sua direção, o seu território. E o que Ananias, que foi o homem que habilita Paulo, ouve da parte de Deus? Vai, porque ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome. Nós vemos Timóteo, o propósito amadurecido numa fidelidade na mentoria de Paulo. Então o que Jesus disse sobre ser fiel no pouco, e por que ele disse isso? Jesus afirma isso porque fidelidade revela caráter, e caráter é fundamental para que o plano aconteça. Quem não tem caráter fica patinando, se filosofando na frente do espelho, se desculpando, interrompendo ciclos. E você é uma pessoa com 60 anos de idade, com todo respeito, que eu vou fazer 52 agora, dia 23, e parece que não aconteceu.
Fidelidade se revela no caráter. Caráter sustenta o teu propósito. Só que o propósito sem fidelidade vira uma ruína. Além de Lucas 16:10, Jesus repete essa lógica em Mateus 25:21. Foste fiel no pouco. Opa! O que eu preciso te conhecer é no pouco, meu irmão. É ali. Sobre o muito te colocarei. Então Deus constrói histórias grandes com fidelidades pequenas. Israel é um povo formado por obediência diária. E onde Israel foi treinado? No maná, nas alianças, no culto, na justiça. A igreja foi um corpo edificado por dons administrativos, dons espirituais, serviço invisível, constância. E Deus assina a história quando encontra um coração que está inteiro, quando o caráter está pronto, quando o tempo está alinhado. Como é que nós vencemos o desafio em relação ao nosso propósito? A primeira questão é voltar ao centro. Busca o reino. Busca o reino. Segunda-feira você acorda em todas as decisões da semana, demandar agendamento, não sei o que, financeiro, cliente, não sei o que, a conta, família, que horas que vai jantar, tem que levar a criança não sei aonde, tem consulta, tem aquilo, tem reunião online, não sei o que. Você fala, Senhor, o Senhor sabe tudo que tem de mim. Tem momentos, queridos, que eu estou orando aqui ou em casa, eu não consigo nem falar. Eu chego diante de Deus e falo, Senhor, o Senhor já sabe tudo. Tem muita pessoa aqui dentro, tem muito processo aqui dentro, tem muitas decisões na minha frente, tem muita coisa. Mas eu só quero seguir a nuvem. Eu só preciso da tua presença, Pai. E as coisas, não quero ser negligente. Vamos fazendo, vai me trazendo aí as demais. Não. Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu quero convocar a igreja a despertar mais cedo, a dormir mais cedo. Eu sei que isso é difícil porque a gente fica drenado à noite, a ter votos dentro do lar, para você buscar e permitir o Senhor voltar ao centro, porque a gente não tira Deus do centro de uma forma intencional, não é, ninguém aqui é louco de falar, não Deus, agora eu vou, você está aqui, não está perdendo tempo, querido, você não vai se perder na curva, só que vai acumulando. E nós vivemos um ataque das redes sociais, das notícias, dos acessos. E quanto acesso, quantas portas nós temos aqui. Aí você vê o que está sendo falado disso, aquilo, vem tudo, vem. Senhor, eu quero silenciar. Senhor, eu preciso da tua presença. Eu quero voltar ao centro. Então o desafio do teu propósito começa a ser vencido quando ele está no centro. Porque você vai ter injustiça, mas você lembra que ele está no centro. Você vai errar, mas você lembra que ele está no centro. Você vai ter dúvidas. O diabo vai colocar muitas oportunidades. O diabo joga na possibilidade de te blefar. É horrível isso. E ele é um ser milenar paciente. Ele sabe a tua fraqueza, porque tua fraqueza é denunciada. Opa, aqui, cuidado. Olha para o chão, olha para o céu, olha para o teu coração. Olha, agradece a Deus. Senhor, volta para o centro. Senhor, volta para o centro da minha vida. Sabe o que acontece? Nós transferimos o centro para pessoas, instituições e possibilidades. Eu tenho uma comissão de equipamento de mamografia. E se eu tenho a comissão se eu vender uma mamografia, o contrato de manutenção da mamografia, aí, meu querido, eu vou morar em Torres. Não é isso. Não quero sair do propósito, Senhor. Se eu fechar ou não, eu só preciso saber que o Senhor está comigo. Posso falar algo aqui? Na vida, a gente leva mais não do que sim. Em qualquer área de desenvolvimento, está aqui a nossa campeã, Portela. Cadê a Maria? Está aqui com o anjinho. Para se tornar uma faixa preta respeitada mundialmente, mais perdeu do que ganhou. Ciclo olímpico é a vida dela, ciclo olímpico. Perguntei uma vez para o Sansei Kiko, 4 anos? 4 anos, pastor? 12. O ciclo olímpico, para você amarrar um kimono, entrar, bater na perna, entrar,
naquilo que são os melhores do mundo inteiro, por anos fazendo um filtro, peneira, é o melhor da cidade, é o melhor do estado, é o melhor da região, é o melhor do continente, vai todo mundo se encontrar numa Olimpíada, e você já vence aquele cara no Mundial, como é que eu não consigo? Propósito. Você permanece ou você desiste? Gente, estou falando isso assim da presença de Deus, porque a gente está sendo enganado pela nossa alma, achando que tudo vai ser só vitória, e não é isso, é desafio, é a suficiência, é a graça, e muita coisa boa também, queridos, é aprender o poder do contentamento. Eu não tenho nada com quem tem carro elétrico, tá? Eu não tenho nada com quem tem carro elétrico, mas a vida não vai ser o carro elétrico que não faz barulho. Eu sou do diesel, eu gosto do barulho. Deixa eu falar, você pode ter seu carro elétrico, vai ser uma bênção em nome de Jesus, e ora para que a CE nunca tenha um problema com o equatorial, nem o anticristo desliga o disjuntor da terra, e nem o Elon Musk fica endemoniado e decida um reset geral no sistema, e nem a China invada a tua conta corrente através do carro elétrico. Está aqui o Beiro para falar isso para mim. Mas deixa eu falar, queridos, você precisa voltar para o centro e não se distrair. Fidelidade no pouco. É tão lindo quando você sabe que você está sendo fiel no pouco. É tão lindo. Sabe por quê? É um tesouro teu. Ninguém sabe onde eu sou fiel no pouco. Eu não sei onde você é fiel no pouco. Quem está jejuando aqui não levanta a mão, que tem uma galera que no jejum está vacilando. Estamos na preparação da cura e libertação, e é muito sério. Cara, você abre a geladeira, tem comida. Tua mulher, tua filha estão dormindo. Até Deus está distraído. Eu estou com mau hálito, Deus. Eu estou com dor no meu estômago, estou com fome. O Senhor entende? Não, eu estou jejuando, meu irmão. Não é porque eu sou espiritual, eu tenho um voto com Deus. Eu preciso render a minha carne voluntariamente. Eu preciso enxergar com mais lucidez e sensibilidade ao Espírito. Eu aprendo a ser fiel no pouco. Sabe por quê? Quando você é fiel no pouco, como um bom despenseiro, o que vem depois disso, você tem fundamento. Não vai se contaminar. Ser fiel no pouco. Se você quer vencer para os teus propósitos, que se cumpra, semeia na estação certa. Semeia na estação certa. Teve um dia que eu me permiti ter uma mesa de honra com a minha esposa, sabe quando? Quando eu voltei da Ecofetal, o Fernando Becker acabou de constatar uma situação de formação que nos detonou. Sentei com a Valéria numa churrascaria. Mas por que? Eu vou comer, vamos comer. Está tudo certo, Deus vai ser glorificado. Vamos agradecer a Deus, como se fosse uma janta de aniversário. Vamos comer, vamos fazer um ato espiritual aqui, vamos levantar o oceano, o altar de gratidão. Semeia na estação correta. Estávamos no descende, e tinha várias áreas, mas tem um cara que eu vou trazer ele aqui, ele agora foi enviado para uma missão no sul de Portugal. O menino esse eu pegava para mim, até falei isso para o Theo, eu falei, eu vou trazer esse cara para ficar comigo. O cara fechou o estádio 3 da manhã de sexta para sábado, às 7 já estava lá coordenando a operação do palco. Foi o último a sair. Eu e ele fomos jantar depois. Sentei na mesa com ele. O cara tem 3 filhos, virado. Pede aí, negão, vamos comer um negócio legal aqui. Vamos comer junto. Vamos celebrar. Sentei para honrar um cara invisível do evento, que foi um príncipe. Pô, pastor, eu falei, cara, eu devo te honrar. Você sabe quando a pessoa é boa despenseira? Ela lê oportunidade de semeadura. Queridos, deixa eu expandir um pouquinho teu coração. Sai desse balcão de cliente, crente evangélico, e se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, que aprende a semear na estação certa, que reconhece a estratégia de Deus, que libera, que dispensa, que não está preocupado, e Deus fala, com esse eu posso derrubar mais. Aceita a escola de Deus, quer ser afiado, ferro com ferro. Casamento é a escola do caráter. Não sou casado, querido, está sendo poupado de outras coisas. Começou a namorar, é um tipo de afiar. Noivou, não vejo a hora de casar, porque a hora que a gente estiver casado vai tudo. Casa. Casa. Você espreme a pasta de dente do fim para o início, certo?
Ela não, aperta no meio, é dentista, ela faz o que ela quiser. Eu falei, mas dá para colocar a pasta na forma correta para a gente desperdiçar menos? O importante é sair, né? Aí você abre a gaveta, põe alinhadinho. Não, eu estou acostumado com os equipos da odontologia. Aí é uma escola de caráter, ele vai afiar. Vim para o ministério, ai não vejo a hora. Eu quero andar com o crachá do Steph. Boa noite, tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Você conhece as nossas cadeiras principais? Você quer ficar numa direção do ar-condicionado? Fica aqui que é legal. Olha, o café é muito legal, ele vai acabar de passar. E você fica aqui, você quer aquela coisa, eu quero receber as pessoas, eu quero abraçar, eu quero brincar com as crianças, eu quero abrir o brinquedão, bem-vindo ao mundo encantado. Escala, domingo à noite de carnaval, quem vem? Aí abriu a boca. Estou falando brincando, mas é a escola. Ai, esse crachá, não aguento mais. Poxa, você pediu. Eu falei isso para o Bolacha ontem, né? Tem várias experiências que eu vou lembrando da galera que também está na mesma batida que a minha. Eu gastando sola, terno quente, suando, Rua Santana, Clinicordes, aquela Princesa Isabel. Eu ia murmurar, Deus falou, você pediu, não murmura. Eu falei, amém, Senhor, obrigado. Obrigado. Sabe o que é isso? Aceita a escola de Deus. Aí você vê um homem sendo usado, só que você não vê calo. Ei, é bonito ver o balé, né? Mas quem senta nas cadeiras da frente vê o pé das bailarinas, cheio de faixa, cheio de marca, cheio de calo. É muito bonito. É muito bonito amarrar uma faixa preta, né? Não tem noção que demora anos para você se tornar faixa preta. Luiz falou isso para mim esses dias. Alexandre, demorei anos para entender que eu era faixa preta. Anos. Ah, mas é tão bonito. Não muda nada. Mais peso, responsabilidade. Sou mais cobrado o resto da minha vida. Aceita a escola de Deus. Como é que se vence a ansiedade? Primeiro livro de Pedro 5,7. Pode colocar para mim, querido? Já que você está de pé me olhando ali, bonito. Está solteiro? Está casado? Está acelerado? Solteiro. Maravilha, já contribui com o imposto de renda direitinho. Não está no Serasa. Aí, mulher de Deus. Não vai casar também com uma confusão. Como é que você vence a ansiedade? Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem? Para aí. A ansiedade é achar que você está no controle, que vai dar certo. E aí você se perde porque você não consegue controlar, e esse excesso de desejo que não vai dar certo, te leva a passar mal, a ter crises. E aí você lembra, Ele tem cuidado de mim. Ele está cuidando de mim. Servir com o teu dom. Meu dom é comunicação, exemplo. O cara pega ali um recado, coloca para mim a plaquinha do banheiro. Pastor, eu já criei em 3D, achei legal. O cara tem graça. O cara conversa com criança, parece que ele entra no mundo. Como é que ele conecta coração? Ele tem dom com criança. O cara vê pessoas passando luto, o cara para o carro, vai atender as pessoas na rua. Tem um amigão meu, hoje o cara é um pastor muito abençoado, Leandro Miglioli, Bispo Lê. O cara estava na área de retrovirais da Roche, lançando produtos para HIV, conversando com o chefe de medicina do Emílio Ribas. O cara está desafiando o cara, ele falou assim, doutor, deixa eu falar uma coisa. A Roche lançou o produto, mas se eu falar, o meu Deus cura AIDS. A gerente olhou para ele, você é louco? Ele falou, não, meu Deus cura AIDS, meu Deus cura HIV. Doido. Falou, sabe uma coisa? Vai para ser pastor, que para propagandista você não presta mais. O cara é cheio, o dom do cara é cura, é milagre, o cara se move. O cara é um cara incansável, ele flui. Então serve com o teu dom. Sabe qual é a grande crise aqui da gente? Sabe que vou abrir meu coração, posso ou não? Eu escrevo um livro.
Sabe que é difícil ficar nesse cabo de guerra? Eu não solto o cabo na hora, cai você, meu irmão. Eu vou ficar aqui empurrando. Amigo, serve com o teu dom, serve na tua agenda, serve com a tua verdade, serve com a tua excelência, serve como você pode. Não fica fazendo biquinho se não ligou, se não falou. Cara, estamos aqui trabalhando, resgatando um monte de coisa. Serve com o teu dom. Propósito não é um sonho distante, é uma caminhada de obediência diária. E hoje Deus te chama a ser fiel no que está na sua mão, a parar de confundir desejo com desenho, a aceitar ser afiado e capacitado, a vencer a ansiedade e os seus atalhos, a servir e enriquecer o corpo. O propósito não é apenas onde você vai chegar, o propósito é quem você está se tornando no caminho. Você está se tornando no caminho, nem percebe. Quem era Jacó antes de tudo que ele viveu, aqueles 20 anos com Labão? Quem ele se torna depois do vale de Jaboque? O irmão dele que ameaça ele, vou te pegar, quando encontra, fala, meu, o que é tudo isso? Os presentes que você mandou, quem é esse povo? Foi a mão do Senhor que tem abençoado o teu servo. Sabe o que acontece? O próprio Jacó não entendia que depois do Jaboque ele já era Israel. Ele se tornou Israel. Você se torna. Para de ficar imitando. Seja imitador de Cristo, no sentido, mas sabe, muitos aqui estão vivendo um propósito que está paralisado. Aceita o propósito. É o que você está se tornando. Pedro, por ti eu morro, Jesus. Espada na mão, estou pronto. Arma longa, arma arcuda, temos tudo preparado. Pedro, Satanás vai te peneirar. Mas eu roguei ao Pai, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Pedro de João 20, 21, lá na frente era outro cara. Ele se tornou o propósito. Você se torna o propósito. Você se torna a pessoa que está no coração de Deus. Quando você se submete ao desenho dele. Quando você renuncia às suas mentiras que tentam parar a tua fé. Você se torna o propósito quando você aceita a escola de Deus e a estação de Deus para a tua vida. Quando você pede fidelidade e se desafia no pouco. E tem coragem para semear e paciência para esperar o seu tempo. Quando você se permite nos teus dons sendo usados para enriquecer e servir o corpo de Cristo. É quando você diz, Senhor, eu vivo o teu propósito. Fecha os teus olhos. Pessoas com propósitos são pessoas que fluem autoridade, fluem frutos, fluem, não tem mais crise, aceitam a condição, não se esconde através de coisas seculares e coisas que se distraem, aceitam. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Qual que é o teu propósito? Qual é o desenho que está no coração de Deus? Vem, Senhor. Olha para a tua vida. Você é mais que a família de origem. Você é mais que o erro. Você é mais que a luta que vive. Você é mais que a limitação que te cerca. Você é mais que aquilo que você construiu até aqui. Você é muito mais que isso. Você é eterno no coração do Pai. Você é eterna no coração do Pai. E quando você alcança esse entendimento, você deixa de ser governado por circunstâncias e você passa a caminhar sabendo que, Pai, a tua vontade é melhor que a minha. Ganhos e perdas, avanços e retrocessos, lágrimas ou sorrisos, tudo isso faz parte da construção de quem você se torna. Nessa noite, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Quer viver propósito? Seja fiel no pouco. Ah, mas eu tenho 20 anos de evangelho. Seja fiel no pouco. E você vai alcançar o desenho que está no coração de Deus. E você vai ver novamente os teus dons resplandecerem na tua vida. E você vai conectar o teu dom
ao servir. E não vai ficar no lugar da crítica, do julgamento. Você vai se render. E aí o governo do céu é estabelecido de forma plena e não parcial. Vamos adorar o Senhor.